Feliz Ano Novo. O que precisa ter para ser? O que precisa ter no nosso próximo ano para a gente dizer que ele é feliz? Você sabe responder essa pergunta? É sobre isso que nós vamos refletir no vídeo de hoje. É muito comum as pessoas dizerem que o Natal é uma data mais triste, que o Natal a gente fica mais introspectivo. E de fato é assim. O Natal é um momento onde a gente procura e a gente se esforça para estar mais em família, enquanto a virada do ano, o ano novo, a gente investe nos amigos, nas praias, nas confraternizações, na casa dos amigos, porque é um momento é diferente. Mas essa diferença, ela é muito positiva. Você já percebeu que na virada do ano existe uma atmosfera de mudança, de positividade, de você fazer promessas para si mesmo, de você apostar e fazer compromissos de mudanças? E isso é muito bom, mas é muito perigoso quando nós não pensamos em determinadas metodologias e formas e o que prometemos, porque promessas, elas são como se fossem objetivos que nós queremos alcançar, e nada destrói mais a autoestima do que o nosso fracasso diante das promessas que nós fazemos a nós mesmos. Porque nós podemos enganar os outros, nós podemos desfazer compromissos com as pessoas, mas se rotineiramente, se frequentemente a gente promete uma coisa pra gente e a gente não cumpre, existe uma voz aqui dentro que fica falando: eu sou uma fraude, eu não tenho força de vontade, eu não tenho capacidade. E a nossa autoestima vai lá embaixo. E uma pessoa que não tem autoestima, ela não aposta em si mesma. Bom, essa positividade, essa vontade, essas promessas da qual eu já falei, ela é positiva. E a gente pode se apropriar dela e aproveitar para que a gente possa, de fato, poder implementar em nossas vidas essa mudança que nós queremos de hábito, de comportamento, para que a nossa vida seja melhor. Mas a gente precisa tomar alguns cuidados, e é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Podemos dizer que essas promessas são objetivos e metas que a gente faz com outro nome. Eu vou prometer que este ano eu vou para a academia 3 vezes por semana. Eu vou prometer que eu vou estudar uma outra língua. Eu posso prometer que eu vou me organizar mais. São objetivos. Mas todos os objetivos, ele precisa respeitar algumas regras, porque senão ele se perde pelo caminho. A gente quer, mas só a nossa força de vontade, só a nossa intencionalidade, ela não é suficiente para sustentar a nossa estratégia mental. O nosso cérebro, ele quer manter aquele status quo. Que é o status quo? É aquela condição que a gente já vive. Por pior que seja, eu já estou acostumado com essa rotina. Então a tendência é eu voltar sempre para o mesmo lugar. Então, para que eu não repita os meus fracassos anteriores, eu preciso tomar alguns cuidados quando eu estabeleço metas. E a primeira coisa que eu preciso pensar quando eu penso numa meta
essa meta ela é positiva. O que é uma meta positiva? É quando ela faz bem para mim e ela faz bem para as pessoas que estão à minha volta. Vamos imaginar que eu tenho uma meta de economizar R$500 ou R$1.000 por mês. Só que eu combinei, essa meta é minha e está combinado na minha casa que nós vamos fazer uma reserva ou uma reforma de um passeio, um muro, enfim, qualquer ambiente. Essa era uma promessa que eu tinha feito para a família. E essa meta de eu economizar é para eu gastar com um objetivo meu. Então, se eu não posso fazer as duas coisas, eu crio um problema. Se eu cumpro a minha meta, eu desagrado o outro. Então, essa meta, desta forma, ela não é positiva. Se eu tenho uma meta de morar no exterior e a minha família está aqui e ninguém quer ir embora, essa meta também não é positiva. Então, perceba que a nossa meta, ela tem que ser positiva. Eu não posso me agradar desagradando as pessoas que me importam. Eu não posso ficar bem fazendo uma coisa que não é ética com o outro, que não é ambientalmente correta. O segundo ponto é que ela deve ser desafiadora, mas ela precisa ser alcançável. Quando a meta ela não é desafiadora, ela não estimula. Quando ela é excessivamente desafiadora, você desiste. Então, ela precisa ser bem dosada. Ela tem que ser desafiadora, ela tem que ser alcançável. E ela tem que estimular, ela tem que me motivar. O terceiro ponto que eu quero trazer sobre a meta é que ela precisa ser específica. O que é uma meta específica? Uma meta específica é quando ela tem uma validade, um prazo. Eu até dia 25 de dezembro eu preciso alcançar esse objetivo. Eu preciso poder mensurar. Eu estou caminhando para frente, eu estou na direção da minha meta ou não. Porque senão ela se perde. Muitas pessoas falam assim, eu vou melhorar a minha organização financeira. O que significa melhorar? Se você fizer uma planilha, você melhorou. Mas será que isso impacta no seu resultado? Então eu preciso prestar atenção nessas coisas, porque a boa vontade por si só, ela não é suficiente. Nós já vimos isso em alguns vídeos. Então, quando você define qual é o resultado que você quer, que você deseja buscar, avalie o seu histórico. Então, por exemplo, entrar na academia. Isso é uma fala recorrente que você repete todos os anos? Se é, o que foi que você fez que você entende que está errado ao longo do ano? Foi o horário que você definiu? Foi o lugar que era longe? Era um ambiente que você não gostava? Porque a partir do momento que você avalia o seu estado do que você já fez até agora, você pode definir estratégias para você já mitigar aquele risco de você não incorrer nas mesmas pegadinhas. Por exemplo, mudar o horário. Então, se você fazia à noite, você chegava em casa já cansado, você não queria ir para a academia. Então, você faça de manhã.
Ou se você não pode fazer de manhã e tem que ser à noite, você não vá para casa. Como você vai criar uma estratégia, você define, mas você já pense nisso. O que deu errado, o que eu não posso repetir. E aí, vigia seu pensamento. Por quê? Porque às vezes você matriculou no horário bom, você matriculou numa academia que é próxima, mas você alimenta seus sabotadores aqui, ó. Aquela voz que fica falando assim, ai, academia hoje, você tá tão cansado, ai, você já exercitou demais, você já gastou muita energia. E são essas vozes que fazem com que a gente se desvie dos nossos objetivos. Então, às vezes a gente tem o recurso, às vezes a gente tem a metodologia, mas às vezes a gente tem também um sabotador que não nos permite agir. E esse é a maioria dos casos que eu vejo por aí, para qualquer objetivo que você traçar. E uma coisa que é extremamente importante, como eu falei no começo, nada prejudica mais a nossa autoestima do que fracassar com nós mesmos. Fracassar com aquele compromisso que a gente fez e que a gente se sente incapaz, a gente se sente incompetente, a gente se sente frustrado porque eu não dou conta, porque todo mundo consegue e eu não consigo. São esses pensamentos que ficam aqui. E o inverso também é verdadeiro. Todas as vezes que a gente consegue alcançar um objetivo que nós propusemos para nós mesmos, eu me sinto fortalecido, eu me sinto motivado, eu me sinto capaz, eu me sinto bem comigo mesma. E isso aumenta a minha autoestima, aumenta a minha disposição, aumenta a minha vontade de repetir, de aumentar, de fazer mais, de conseguir mais. E eu vou entrando num ciclo virtuoso, onde eu consigo mais, e eu quero mais, e eu cresço mais. Pensando nisso, vamos voltar para aquela pergunta do começo. O que precisa ter no meu ano para que ele seja bom? Podemos usar a regra 80-20. Eu mexo em 20% e eu altero o resultado de 80%. Vamos imaginar, meu colesterol está alto. Esse é um problema que eu tenho para resolver. Bom, o que eu posso fazer? Eu posso mexer no meu estilo de vida todo? Eu posso mexer em tudo na minha alimentação? Aí eu corro o risco de fracassar, porque são muitas as coisas, são muitas as mudanças. Bom, eu posso começar eliminando determinados alimentos e incrementando a atividade física, por exemplo. Então eu mexi em duas coisas, mas eu vou alterar todo o resultado. E aí você responde essa pergunta, de preferência, no papel. Isso muda completamente. Isso é terapêutico, inclusive. Quando nós escrevemos, a gente dá um distanciamento e uma racionalidade maior para aquilo que nós estamos pensando. Então, faça esse exercício. Meu ano de 2025 vai ser bom se acontecer isso, isso, isso. E aí você olha para a sua lista e pensa, isso está congruente? Isso está bem específico? Isso está bem claro para mim? Quais são as coisas que eu tenho que cuidar para não atrapalhar eu atingir meus objetivos? O que eu preciso vigiar aqui para que eu tenha êxito na minha busca deste ano? Crie as suas estratégias, crie as suas metas pequenas e se fortaleça com o seu sucesso. Pense nisso.
Até um feliz ano de 2025, com muita mudança, com muita verdade, com muita profundidade, com muita coerência de você com você mesmo. E se puder, continue comigo, seguindo junto nessa busca pelo autoconhecimento. Muito obrigada por estar comigo em 2024 e eu conto com você em 2025. Até!